O nosso tema de hoje, jogos de azar, pode ou não? Jogos de azar, é conveniente ao crente? É lícito ao servo de Deus? Quem acha que é? Graças a Deus, pelo menos esses que aqui estão, concluem que não é lícito. Na verdade, não é lícito, amados, não é lícito. Já estou adiantando para vocês a resposta desse questionamento. Mas nós não encontramos na Bíblia um texto, um versículo que fale expressamente: não jogue na loteria, não jogue em bingos, em rifas e essas coisas todas. Não existe na palavra de Deus um texto que fale algo parecido com isso. No entanto, quando nós estudamos a palavra de Deus, alguns pontos que são pecados, porém não estão listados na palavra de Deus, vêm à tona. O Espírito Santo de Deus traz a revelação a gente. E nós precisamos conhecer a palavra de Deus para não pisarmos em falso. Na verdade, isso é tão interessante que Jesus falou para aqueles que eram sacerdotes da igreja: errais por não conhecerdes as sagradas escrituras. Se vocês querem vencer na fé, querem ser adultos, se vocês querem uma vida firme na fé, pisar certo com Cristo Jesus, conheçam a palavra, conheçam a Bíblia, e certamente terão essa revelação de Deus nas vossas vidas. Isso é fundamental na vida da gente. Amém, amados? Sem Bíblia, nós não vamos conseguir êxito na nossa caminhada, porque ficamos presa fácil. Qualquer tipo de doutrina, qualquer tipo de filosofia, ela nos enrolará, nos enganará, e nós vamos concluir que é de Deus. E nós precisamos ter muito cuidado com a aparência das coisas, mas é preciso conhecer o que está por trás da aparência. E esse conhecer o que está por trás da aparência só é possível quando você estuda a palavra de Deus, quando você ler a palavra, quando você tem conhecimento verdadeiro das Sagradas Escrituras. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Nos diz o apóstolo Paulo, na verdade ele escrevia à igreja que estava em Corinto, e ele diz: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Irmãos, nós temos visto que a sociedade, ela anda com seus olhos fechados para aquilo que é espiritual. Nós temos visto que as pessoas não conseguem enxergar Deus. As pessoas dizem: eu sou de Deus, mas quando você olha para o fruto, quando você olha para as ações dela, você não consegue fazer uma associação da forma de viver, da forma de agir com os princípios do Senhor. Isso porque, irmãos, o inimigo de nossas almas tem cegado as pessoas, tem feito que as pessoas vivam segundo aquilo que elas acham correto. E elas acham por bem: não tem nada a ver, que é isso, pode ser dessa forma, e elas concluem que Deus por ser amor, todo-poderoso, elas concluem que pode agir de qualquer forma, porque Deus vai sempre relevar situações, mesmo que elas saibam que não convém, que não é conveniente, que não é legal, que não é lícito, mas vão em frente, porque elas têm no coração aquela ideia que Deus vai me perdoar, Deus é amor, Deus vai consertar, Deus vai dar um jeitinho para mim, mais ou menos assim. Nós precisamos estar atentos com essa história de jeitinho e com essa história de fazermos as coisas erradas, achando que Deus vai nos perdoar. Fiquemos atentos a isso, irmãos, para não tentarmos o nosso Senhor Todo-Poderoso. Na história da humanidade, nós vemos que o homem sempre está imerso no pecado, mergulhado no pecado. Ele sempre faz e age segundo a carne. O homem tem uma tendência para agir segundo a carne, a sua natureza humana, os seus entendimentos humanos, os seus conhecimentos humanos, e a consequência disso, irmãos, é que elas são presa fácil de Satanás. Presa fácil, são facilmente dominadas por tudo que está por aí. É por isso que vocês veem tanta coisa errada, tantos males. Você nem entende porque a pessoa se deixa dominar por aquilo, mas porque elas estão cegas, elas não conseguem ver a seriedade, não conseguem ver a gravidade das situações, e se deixam envolver, irmãos, e a consequência é que o diabo vem
e machuca as pessoas. João capítulo 10, versículo 10, diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse é o nosso Deus. Ele nos dá vida em abundância. Em contrapartida, nós temos o inimigo de nossas almas, que vem como ladrão, para roubar, para matar, para destruir. Esta é a verdade do diabo. Mas por que isso se aplica a jogos de azar? Tudo começa de brincadeira. Tudo começa pequeno. Nada começa grande, amados. Todas as coisas começam pequenininhas. Pequenininhas. Nós, por exemplo, começamos de forma microscópica. A olho nu era impossível ver-nos ali, ainda na concepção. Tudo começa pequeno. Uma árvore grande, geralmente a semente é pequena. Uma caminhada gigante, você tem que dar o primeiro passo. Depois do primeiro passo, você vai 11 mil quilômetros, 20 mil quilômetros, enfim. Mas tem que ter o tal do primeiro passo. Tudo começa pequeno. Essa história de jogo também começa pequeno. É uma apostinha que você ou alguém faz uma vez por semana, lá na Loto, na Mega Sena, essas coisas aí. Você faz apenas uma. Mas aquilo te atrai. Na semana que vem você já joga 2 vezes. E vai crescendo. E alguns começam com a raspadinha. Aqui no Espírito Santo tem uma loteria que você raspa o papelzinho e aparece lá se você ganhou ou não alguma coisa. Começa assim. As pessoas começam, irmãos, nas coisas pequenas. Só que nós somos, irmãos, facilmente dominados por isso. O homem é facilmente dominado por isso. Ele começa na raspadinha, aí ele ganha R$5, aí ele joga um pouquinho mais. É igual o jogo do bicho, o cara joga R$1, ganhou R$5, ele fica na empolgação. Aí ele joga os R$5, ganhou 10, joga 10, ganhou 20. E quando ele acorda, ele está jogando 20 e 30 reais por dia. E às vezes tira um pouquinho e fica na felicidade, numa alegria. Uma alegria, irmãos. Então o jogo é desse jeito. A pessoa vai jogando, vai ganhando um pouquinho, joga novamente e ganha um pouquinho, aí ele não para mais de jogar. É o vício que se instala no coração. É o vício. E quando o vício se instala, irmãos, as coisas vão de mal a pior, porque você não terá mais limite. As pessoas não terão mais limite. Amém? Tudo começa pequeno. E nós, se não tivermos cuidado, cresce e domina a nossa vida. A palavra sorte não significa apenas um bom resultado. Geralmente nós falamos, eu estou com sorte, porque uma coisa boa aconteceu. A pessoa, fulano de tal teve sorte. Fulano de tal teve sorte. Algo bom aconteceu na vida dela. Mas se nós olharmos um pouco mais, a palavra sorte significa anseio pela ajuda de divindades que possam oferecer a vitória tão desejada. Talvez no dicionário você não encontre dessa forma, mas é uma verdade. Quando você mexe com a palavra sorte, quando você entra na questão sorte, no quesito sorte, você já começa a mexer com o sobrenatural. E se você não tiver cuidado, e aqueles que gostam disso, eles começam a entrar na área da superstição. Quem gosta dos números aí, fica correndo atrás de quem sonhou. Você sonhou com o quê? Sonhou com isso? Sonhou com aquilo? Quem gosta do jogo do bicho, por exemplo, sonhou com uma vaca? Sonhou com um gavião? Tem um significado. Tudo tem significado. Um caixão tem significado. E vai por aí. Tem até os livrinhos dos significados de sonhos e coisas parecidas. Então as pessoas se deixam dominar. As pessoas se deixam dominar porque é a carne. Mas atrás da carne tem todo um mundo espiritual que quer escravizar o homem. E escraviza. O jogo é terrível, terrível, terrível mesmo. Há 2 tipos de jogos de azar. Há aqueles que são lícitos, esses que são bancados pela Caixa Econômica Federal, e há aqueles que são ilícitos. Os ilícitos, por exemplo, jogo do bicho, essas rifas que são feitas por aí, esses bingos que são feitos na cidade, tudo isso é jogo ilícito. Entre outros que tem por aí, mas citando esses mais comuns. Isso é jogo ilícito. Ou seja, as pessoas que
jogam ou bancam esse tipo de jogo, eles estão na ilegalidade, de certa forma. Eles são contraventores, estão agindo à margem da lei, e isso não é muito bom. Amém? Mas o interessante, queridos, que nós temos visto igrejas evangélicas com a tal da rifa. Aqui em Montanha mesmo, há pouco tempo atrás, eu vi uma igreja evangélica com uma rifa, vendendo bilhetinho de rifa, sem contar outras que fazem bingos e coisas parecidas. Irmãos, que coisa mais louca, não é? Como é que uma igreja que professa a fé em Jesus Cristo, que diz crer no Senhor, quer tirar dinheiro através da sorte, vendendo a sorte para as pessoas? Irmãos, se não é legal lá fora, dentro da igreja que não é legal mesmo. Nós não podemos de forma alguma, seja qual for a justificativa, trazer essas coisas ilegais. Há dois aspectos: por ser jogo e ainda por ser ilícito. Ser contra a lei, isso é contravenção, e a igreja tem que primar sempre por aquilo que é correto, por aquilo que é certo. Nós não podemos de forma alguma, irmãos, seja qual for a justificativa, lançarmos mãos de coisas erradas para conseguirmos dinheiro e ou qualquer outra coisa que venha beneficiar, entre aspas, porque isso não é benefício, isso é malefício, é maldição dentro da igreja, para que recursos sejam conseguidos para a igreja. Amém? E sejamos atentos a essas verdades. Ah, mas a igreja está fazendo, eu posso comprar. Pois é, tem muita gente vivendo da forma que acha conveniente, mas ele vai para o inferno sozinho, se você não for junto com ele. É assim que funciona. Nós temos que andar no caminho certo de todas as coisas. É o Senhor em primeiro lugar. Só para que essa palavra fique ainda um pouco mais firme, aquela pergunta super básica, mas que a resposta sempre está estampada no meio da testa: Jesus compraria um bilhete de rifa? Quem acha que sim? Vamos lá. Alguém acha que Jesus compraria um bilhete de rifa? Jesus ensinaria e ou incentivaria alguém a fazer uma rifa para conseguir recursos para os apóstolos? Quem acha que Jesus faria isso? E quem acha que não faria? Pois é, nós achamos que Jesus não faria, mas muitos fazem aquilo que Jesus não faria. Isso é muito complicado. Precisamos estar atentos para que as nossas práticas sejam semelhantes às de Cristo. Como eu disse antes, na Bíblia você não encontra um texto que diz de forma explícita: é proibido jogar ou coisa desse tipo. Não existe. Nós temos que olhar o conjunto e colhermos disso aí a direção do Espírito Santo de Deus. Principalmente nesses dias modernos nos quais nós vivemos, em que muitas coisas que hoje existem, quase tudo na verdade, não era comum ao apóstolo Paulo, a Jesus, a Pedro e vai por aí. As práticas de hoje, muito diferentes daquelas de 2000 anos atrás. Mas, quando nós observamos a palavra de Deus, irmãos, nós vamos concluir que não é conveniente a nós participarmos ou gastarmos nossos recursos financeiros naquilo que é chamado jogo de azar. Primeiro ponto: o trabalho é o caminho que a Bíblia nos apresenta para ganharmos o dinheiro que precisamos. Oh, glórias! Diz um texto que o preguiçoso não coma, outro, coma do suor do seu rosto, e vai por aí. São textos que nós conhecemos. Efésios capítulo 4, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Ainda, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 12. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus, que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Oh, glórias! Irmãos, esta é a verdade. Nós precisamos colocar diante de Deus isso. Não espere que as coisas aconteçam, mas trabalhe para que as coisas aconteçam. Todos nós, irmãos, precisamos trabalhar, precisamos cumprir, precisamos fazer alguma coisa para que o Senhor nos abençoe com o suor do nosso rosto. Amém? Temos que trabalhar. Talvez você olhe para um rico e diga: ah, mas o rico não trabalha. Se ele não trabalhar, ele perde a riqueza dele. E às vezes, o camarada que tem muito dinheiro trabalha muito mais do que aquele que tem pouco dinheiro.
Por quê? Para gerar dinheiro é preciso muito trabalho, não é fácil. Nós precisamos entender, irmãos, que o trabalho é uma necessidade. Quando uma pessoa não pode trabalhar por motivos diversos, desde desemprego até incapacidade, ela deve procurar outros meios de sustento e depender de Deus pela oração. Não é correndo e gastando nossos recursos, tentando a sorte nessas coisas aí, que nós vamos conseguir sair da situação difícil ou da pobreza. Mas sim, amados, é buscando ao Senhor, é orando, é clamando, é dedicando cada vez mais a tua vida para o Senhor, porque Ele há de suprir a necessidade. Há um texto bíblico que eu não listei aqui, que diz: jamais vi um justo desamparado. Ele passa por situações estreitas, difíceis, complicadas, mas nunca, jamais é desamparado. Nunca, jamais é desamparado. Se a pessoa é fiel, o Senhor vai providenciar meios para que ele tenha êxito. Filipenses capítulo 4, versículo 6 e também o 19. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Nós muitas vezes necessitamos de um tanto de coisa, mas nunca falamos para o Senhor que precisamos disso. Nunca falamos. Às vezes lembramos disso ocasionalmente nas nossas orações, mas tão superficial. Nunca jejuamos pelas nossas dificuldades, nunca jejuamos, nunca pagamos o preço, nunca tivemos uma vida de ficarmos meia hora, uma hora diante do Senhor, clamando pela misericórdia, clamando pela graça, e quando Deus não abre a porta, nós ainda reclamamos de Deus. Mas o preço que é pago é pouco demais, gente. Quando eu olho para Jesus, eu vejo Jesus um exemplo magnífico na oração. Ele talvez não precisava orar. Ele era homem, sim, mas ele tinha uma intimidade, ele era santo, não tinha pecado. Ele tinha uma intimidade muito grande com o Todo-Poderoso. Mas a Bíblia diz, está narrado, que Jesus passava horas e horas em oração. Horas e horas em oração. E nós que somos carnais, misericórdia. Não há pobreza que só a graça de Deus. Nós não conseguimos passar momentos na presença do Senhor. Nossos momentos na presença do Senhor são tão poucos, tão pequenininhos. E nós achamos que ainda fizemos grandes coisas para o Senhor. Fiquemos atentos a isso. Não é o nosso tema, vamos seguir em frente. Versículo 19. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Aqui o apóstolo Paulo diz que ele foi suprido nas suas necessidades. Quando ele estava em Tessalônica, mandaram para ele cestas básicas, forma para que ele se sustentasse naquele lugar. Amém? Irmãos, esta é a verdade. Nós muitas vezes, queridos, não olhamos para o Senhor e queremos apelar pelo caminho que aparentemente é mais fácil. Saiamos do caminho fácil, porque ele sempre é largo, muito largo, e leva as pessoas à perdição. Número 2, tudo o que ganho pertence a Deus. Oh, meu Deus, isso nós falamos de boca cheia. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Quando você fala, eu sou propriedade, quando eu falo, eu sou propriedade, eu estou tirando o meu direito de liberdade e colocando-me como escravo de Deus. Eu estou quebrando esse livre-arbítrio de escolha, de fazer o que eu quero na minha vida, e falando para o Senhor: Deus, a partir de hoje, eu sou tua propriedade. E não é a propriedade que manda no dono da propriedade, é o inverso. O dono da propriedade é que manda na propriedade. Citando animais, por exemplo, quem manda no fazendeiro não são as vacas, mas ele é que dirige as vacas. Evidentemente que não estou comparando os amados com vacas, não é esse o aspecto, mas apenas dando um exemplo de propriedade. E nós, queridos, quantas vezes afirmamos que somos propriedades do Senhor, mas agimos como se fôssemos autônomos. Tomamos as nossas próprias decisões, agimos da forma que nós queremos, e depois, quando as coisas não funcionam, reclamamos de Deus ainda. Esse aspecto de sermos propriedade do Senhor, de pertencermos a Deus, ele engloba todas as áreas da nossa vida, inclusive as nossas finanças.
inclusive as nossas finanças. Nós somos, irmãos, como mordomos, administradores daquilo que temos. Você é um administrador do teu salário, um administrador dos teus bens. Mas, a partir do momento que você se entregou para o Senhor, Ele é o dono. Ele é o dono. Isso é muito difícil para nós que moramos num país capitalista entender. Muito difícil. Aqueles que vivem num país comunista, eles entendem com um pouco mais de facilidade. Mas para nós é difícil. Porque nós temos aquela ideia de posse. É nosso. É nosso. E se é nosso, eu faço da forma que eu quero. Inclusive apostando em jogos. E como mordomo, irmãos, nós precisamos administrar os recursos do Senhor para atingirmos os propósitos de Deus, aquilo que Deus quer para as nossas vidas. E um dos propósitos, letra A, suprir as necessidades da nossa família. Mas esses recursos que nós temos, nós devemos utilizá-los para suprir as necessidades da nossa família. Inclui nisso aí o sustento, a educação, até mesmo o lazer, enfim, tudo aquilo que é bom para que a nossa família seja edificada. Letra B, compartilhar com os irmãos que têm necessidade e sustentar a obra do Evangelho. Amém? Estas são direções para nós usarmos nossos recursos. Não apostarmos, mas usarmos aquilo que é de Deus, naquilo que é bom, naquilo que edifica, naquilo que ajuda. Amém? E compartilhar com os irmãos que têm necessidade é uma obrigação nossa. Mas muitas vezes nós esquecemos de ajudar aqueles que são necessitados, de ajudar a sustentar as pessoas, mas nós não nos esquecemos de nós mesmos. Temos que ter cuidado com essas questões, amados. Nossos recursos, os recursos que são do Senhor, somos mordomos, somos administradores daquilo que Deus nos dá. É para que sustentamos a nossa família e ainda ajudemos os irmãos e colaboremos ofertando na obra, dizimando na obra, para que ela tenha recursos para que vá em frente, levando a palavra àqueles que necessitam. Mas como eu disse antes, até agora nós não vimos um texto que diz proibido jogar na loteria, proibido jogar na rifa, mas nós vimos dois aspectos, que os nossos recursos são exclusivamente do Senhor. E se são do Senhor, eu não posso usá-los para o mal. Eu não posso usá-los para aquilo que não edifica. Eu não posso utilizá-los para satisfazer vícios, seja ele de jogos ou de outras coisas quaisquer. Eu tenho que utilizar os recursos do Senhor para que Ele seja honrado e seja glorificado. Amém? Número 3. Deus usa o dinheiro para realizar alguns importantes propósitos na nossa vida. O dinheiro, irmãos, não é maldição. Algumas pessoas acham, e concluem que dinheiro é maldição. Não, não é. Porque nós precisamos dele. Só que nós temos que saber gerir aquilo que é de Deus. E nós vemos na letra A, por exemplo, que o Senhor, através dos recursos que Ele nos favorece, que Ele nos dá, para suprir as nossas necessidades básicas. Devemos usar os nossos recursos, aqueles que são do Senhor, para suprir as nossas necessidades básicas. Essa é a letra A. Letra B, também para modelar o nosso caráter. Haja vista que nós vamos, irmãos, olhar antes de gastarmos, se aquilo é para a honra, aquilo é para a glória, se aquilo edifica, se aquilo há de trazer algum retorno positivo para a nossa caminhada com Cristo Jesus. Isso nos faz pensar e vivermos segundo a vontade do Eterno. Letra C, guiar-me em determinadas decisões pela falta ou suficiência de recursos. Quando falta-nos o recurso, o Senhor levanta alguém para nos abençoar. Se nós estivermos em comunhão com o Todo-Poderoso, você pode ser levantado para abençoar alguém, para ajudar alguém, e também em relação à obra dele. Letra D, ajudar outros, através de todas as formas que sejam possíveis. Se você gasta o teu dinheiro com aquilo que não é conveniente, com aquilo que não edifica, você está jogando fora os recursos que você poderia usar para que o nome santo de Deus fosse exaltado, glorificado. Letra E, mostrar seu poder provendo miraculosamente as nossas necessidades. Irmãos, nós temos uma visão de milagre da seguinte forma:
Para mim, para você, eu acho que isso é meio generalizado. Milagre é como se aparecesse aqui no meio da igreja uma tocha que iluminasse tudo isso aqui. Aí você começasse a ouvir vozes de anjos cantando aquela coisa linda, maravilhosa, ou coisa assim desse tipo. Mas eu quero falar para vocês, irmãos, que o milagre acontece na vida da gente quando alguém te estende a mão na tua necessidade. Só que nós não entendemos dessa forma. Nós não entendemos assim. Mas muitas vezes, amados, o Senhor, Ele faz o milagre chegar na tua vida, chegar na vida de alguém, através de coisas mínimas, porém, que eram necessárias para aquela pessoa, que eram necessárias, que de uma forma natural não seria possível que ela tivesse, ou que alcançasse. Aí aparece alguém e te ajuda, te abençoa, e esse alguém, é isso aqui. Deus usa o dinheiro para realizar alguns importantes propósitos. A cesta básica, quando você traz, é um milagre de Deus que vai acontecer na vida de alguém. Ninguém entende dessa forma. Mas aquele que vai receber, ele verá que foi o poder de Deus, a graça do Senhor, o cuidado, o zelo, a misericórdia de Deus para com a sua vida. Só que não apareceu magicamente dentro da caixa. Não apareceu de forma mágica dentro do cesto. Mas você usou os recursos que o Senhor te proporcionou. Não os gastou errado. Não os gastou no jogo, não os gastou em vícios. Porém, você, ao invés de fazer uma fezinha, você comprou 1 quilo de arroz. Ao invés de fazer uma fezinha por semana, 2 fezinhas por semana, sei lá, jogar na loteria, no jogo do bicho, essas coisas todas, ao invés de comprar um bingo, R$10, R$20, você comprou R$20, 1 quilo de carne. E deu para alguém que precisava. É assim que Deus faz. Você tirou da mão do diabo e trouxe para aquilo que é de Deus. E Deus quer que você use os teus recursos neste aspecto. Tudo para a honra e para a glória dele. Nunca nos esqueçamos, irmãos, nossos bens é para honrar e para glorificar o nosso Senhor e Salvador Jesus. Tudo, tudo, tudo. E nós vemos que jogar na loteria não contribui para qualquer desses objetivos. Não contribui de forma alguma. Na verdade, faz com que isso não venha à existência, porque ela te rouba, ela tira os teus recursos, tira aquilo que você tem. Número 4, cobiça e inveja são pecados. Cobiça e inveja. Quando alguém ganha uma bolada na loteria, aquilo desperta a cobiça de todo mundo. A lotérica já coloca uma placa lá na frente. Aqui teve um ganhador. Aí as pessoas correm. A pessoa fez a aposta numa casa lotérica. Na próxima semana, tem uma fila que vira quarteirão de pessoas querendo fazer a aposta naquele lugar. Porque aquele lugar, em tese, deu sorte para alguém. As pessoas são movidas por uma cobiça, por uma inveja. Porque as pessoas, de forma até inconsciente, são invejosas. Elas têm no coração a cobiça. E se alguém ganhou, eu posso ganhar também. Se alguém ganhou, eu posso também. E corre e jogam. E jogam e jogam. E assim começa mais uma vez aquele círculo vicioso que muitas vezes vai acabar com tudo que a pessoa tem. Sejamos atentos a essas questões. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Ouça, irmãos, aqueles que querem ficar ricos, eles caem em tentação. Caem em tentação. É perigoso essa questão do querer ficar rico. Ainda, Hebreus capítulo 13, versículo 5. Não se deixe dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm. Pois Deus disse, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Nós precisamos estar contentes com aquilo que Deus nos proporciona. Precisamos estar contentes, amados. Irmãos, quando nós temos Jesus de fato no nosso coração entronizado na nossa vida, nós vamos entender que dependemos dele exclusivamente. E vamos ainda entender que, se o Senhor quiser, eu serei rico. Se o Senhor não quiser, eu não serei rico. Se o Senhor quiser, eu terei casa própria. Se o Senhor não quiser, eu não terei casa própria. Ou seja, tudo está na mão do Todo-Poderoso. E o Senhor, irmãos,
não vai favorecer todos com dinheiro, com casa própria, com bens. Sempre teremos entre nós as pessoas humildes que necessitam de ajuda, e isso é bíblico, está na palavra. Os pobres sempre o tendes convosco, e esse sempre é sempre. Nós vemos pessoas que são fiéis ao Senhor, que muitas vezes são muito humildes financeiramente falando, muito humildes mesmo, mas são fiéis ao Senhor. Mas por que não tem? Porque Deus não abriu as portas do céu? Porque não apareceu uma barra de ouro em cima da cama para que ele possa comprar uma casa, comprar um carro ou coisa desse tipo? Porque Deus não te chamou para isso. Deus tem um tesouro para você, esse tesouro está nos céus, e essa é a nossa caminhada. Outro aspecto que nós não entendemos é que o Senhor conhece o nosso coração, e muitas vezes aqueles que recebem muito perdem o caminho dos céus, e o Senhor sabe, e o Senhor zela, e o Senhor cuida. Amém? Estejamos atentos, amados, e cuidado com a inveja, cuidado com essas coisas, para que não encontre lugar no coração, na nossa vida. Quero falar para vocês, melhor pobre e no caminho dos céus, do que rico e no caminho do inferno. Não que o rico vá para o inferno e o pobre vá para o céu. Há muitos ricos que estão no caminho do céu, são fiéis ao Todo-Poderoso, mas há muitos pobres, e mais pobres do que ricos, que estão no caminho do inferno. Não é a questão social, não é o teu ou não, mas é a comunhão com o Todo-Poderoso. Amém? 5. Existem várias advertências no livro de Provérbios sobre ganhar dinheiro, que pode se aplicar aos jogos de azar. Quando nós lemos a palavra do Senhor, irmãos, quando nós vamos meditando nela, o Espírito Santo vai abrindo nossos olhos, e nós vamos associando uma coisa à outra, e vamos concluindo que algumas situações não são lícitas, porque o Senhor assim não o quer. Letra A. O desejo de enriquecer rapidamente traz castigo. Provérbios 28, 20 e 22. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Cuidado com a fonte na qual é buscada a riqueza. Cuidado com a fonte. 22. Aquele que tem os olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. Os amados sabem o que é penúria? As dificuldades, os momentos difíceis, as provações extremas. Fica atento a isso. Letra B. O dinheiro que se ganha facilmente vai embora da mesma forma. Todo mundo diz isso. Dinheiro fácil, gasta-se fácil, acaba fácil. Não é assim? Provérbios 13, 11. A riqueza que é fácil de ganhar é fácil de perder. Quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá. Quando você trabalha para conseguir aquilo que você tem, você valoriza aquilo que você tem. Mas quando você ganha facilmente, geralmente as pessoas jogam fora, porque não sabe o valor, não sabe dar valor. Ainda, letra C. Riqueza acumulada da forma errada prejudica a família. Isso é coisa séria, irmãos, muito séria. Muitas vezes, as pessoas que ganham um montante muito elevado, têm toda a sua família destroçada. Faz-me lembrar um caso que aconteceu no Rio de Janeiro, em que o Senhor ganhou alguns milhões, mas muito dinheiro mesmo. Ele deixou a família, ele conseguiu uma mulher nova, e conseguiu o cemitério, porque a mulher nova o assassinou. Não adiantou ficar rico, perdeu a vida porque tinha dinheiro. Não se preocupe com dinheiro, mas preocupe-se em servir ao Senhor. Não use de todos os meios para conseguir dinheiro, mas com esforço, com teu suor, permita que Deus te abençoe. Amém, amados? É importante lembrar que os jogos de azar são responsáveis por muitos males sociais, emocionais e jurídicos no povo, tanto de crentes como de não crentes. Você verá que o chamado jogo de azar, ele traz grandes males no meio da sociedade. As pessoas que perdem tudo quanto têm, perdem família, perdem casa, tudo em consequência do jogo. Tudo em consequência do jogo. Queridos, o Brasil há uma ideia de, dentro de alguns anos, legalizar os cassinos. É mais uma forma de instalar a miséria no país, porque as pessoas vão jogar o que tem e torna-se vício. Eu não sei se os irmãos já viram, geralmente passam na televisão, aqueles bingos clandestinos, geralmente nas grandes cidades. Quando a polícia chega, está assim de pessoas.
E quando você vai ouvir o testemunho delas, eu perdi meu salário, eu perdi minha casa, eu perdi a família, tudo no bingo. E olha que é só o bingo. Agora imagine, e ainda, bingo ilícito e fechado. Agora imagine uma porta aberta, onde você pode entrar e gastar o teu dinheiro, jogar teu dinheiro fora. Será uma grande desgraça para a nossa nação, com certeza. Amém? Vejam alguns dos males causados pelo jogo e pela ação de jogar. Número 1, o empobrecimento. Nós vemos, irmãos, que as pessoas, elas são cativas do vício. Elas tornam-se viciadas. E o vício tiram tudo que elas têm. Jogam diariamente, jogam todas as coisas que têm, gastam tudo, é jogando o dinheiro fora. É preciso lembrar que quem joga, a tendência é perder. Por isso que é jogo de azar. Quando você vê essas apreensões de máquinas de jogo, as máquinas de caça-níqueis e outras coisas mais, elas é programada para ganhar, sempre ganhar. Alguns poucos tiram as moedinhas ali e acham que ganhou, mas a grande maioria sai perdendo e, claro, com menos dinheiro ainda. Número 2, o vício de jogar apostando dinheiro. A tentação para jogar começa desde cedo a estimular uma compulsão entre as crianças. É perigoso esse negócio. Hoje, com o advento da internet, nós temos visto uma diversidade de jogos online que você paga e faz apostas. Na televisão, por exemplo, tem uns joguinhos aí que você liga para lá e fica gastando o teu telefone, comendo o teu dinheiro, e você vê que aquilo ali é tudo armação. Mas as pessoas ligam, tentando a sorte. Eles colocam lá R$1.000, se acertar, e bônus de R$30.000. Aí você vê R$31.000. Aí o cara fica louco, porque a resposta é super fácil. Elas são levadas a jogar e acabam viciando naquilo e gastam aí milhares de reais com essas coisas todas. Número 3, o jogo arruína vidas e carreiras. Não são poucas as histórias de pessoas que se arruinaram financeiramente, jogando em cavalo, jogando nas maquininhas de pôquer, apostando em galo e outras coisas mais. Apostando nessas coisas. Pessoas que ficaram pobres com isso. Aqui em Montanha tem pessoas que ficaram pobres, apostando nessas coisas. Perderam tudo quanto tinham, correndo atrás dessas coisas. Mas é assim, irmãos, nem todos ganham. 1 ou 2 ganham, mas 99% perdem, com certeza. Isso ainda é jogar dinheiro fora. E aqui tem uma estatística: as chances de se ganhar na loteria são piores do que se pensa. Para efeito de comparação, a probabilidade de uma pessoa morrer em um atentado terrorista durante uma viagem ao exterior é de 1 em 650 mil. E atingida por um raio de 1 em 30 mil. Se uma pessoa compra 50 bilhetes a cada semana, ela irá ganhar o prêmio principal uma vez a cada 5.000 anos. É uma coisa assim muito louca, mas a probabilidade é mínima, extremamente mínima, pequena demais. Amém? Irmãos, nós precisamos ter cuidado e zelar por aquilo que Deus tem nos dado, nossos recursos, gastarmos nossos recursos naquilo que é do Senhor. Uma pergunta: as igrejas deveriam receber ofertas e dízimos se você sabe que aquilo é advindo de jogo? Claro que não, amados. Aqui na nossa igreja, se alguém chegar para a gente: olha, eu ganhei na loteria, eu quero trazer uma oferta para a igreja de R$500 mil, nós não vamos receber, sabemos da fonte. Evidentemente, se ele chegar e colocar ali dentro, e nós não sabemos qual a fonte, ou quem o fez, outra história. E o apóstolo Paulo diz que você vá no mercado, coma de tudo, mas se você perguntar e alguém falar: isso é consagrado a ídolos, ele diz: não comais, para que não traga condenação. Da mesma forma, se alguém faz uma oferta para a gente de forma anônima, não sabemos qual a procedência. Amém, glórias a Deus. Mas se você sabe que alguém ganhou aquilo em jogo de azar, a igreja não aceita, nós não aceitamos, porque a palavra do Senhor não concorda com essa prática.
Ah, mas o dinheiro é bom demais. Faz-me lembrar, algum tempo atrás, tinha uma Mega Sena acumulada, e alguém falou, escreveu um e-mail para mim, até engraçado, alguém mandou um e-mail para mim: ô pastor, ora aí pastor, ora para quê? Porque eu vou fazer um jogo na Mega Sena acumulada, para que eu ganhe, e se eu ganhar eu vou ajudar o ministério, eu vou ajudar vocês aí. Falei, tá bom, vamos orar. Vamos orar para você perder, não ganhar. Mas evidentemente que não é possível fazermos isso. Nós precisamos ter cuidado. O Senhor não se deixa corromper como nós somos corrompíveis. O Senhor não precisa de 500 mil reais, de uma fonte que não é agradável a Ele. A igreja, 500 mil reais, bênção, hein? Mas não tem como aceitar, gente. É a obra do Senhor. Você tem que ver a fonte. Você tem que ver a fonte. Isso se aplica aos políticos que vêm à igreja e compram a igreja, com telha, com piso. Aí o pastor faz aquela campanha para todo mundo votar no vereador ou no deputado. Isso também, irmãos, é ilícito. A igreja não pode entrar nesses méritos. Amém? Como eu disse antes, não há um texto que diz: é proibido jogar na loteria. Mas os textos que nós lemos nos aponta para que nossos recursos sejam para a honra, exclusivamente para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. E nós não podemos jogá-los fora, não podemos entregá-los de mão beijada para nada, nem tampouco para Satanás. Amém? Nós entendemos à luz da palavra de Deus que o jogo, ele não é conveniente ao servo de Deus, não é lícito ao servo do Senhor. A Igreja Missão Vivos não concorda que seus membros joguem, seja rifa, seja bingo, loterias, raspadinhas, seja qual for o nome do jogo de azar. Nós não concordamos, nós não permitimos, na verdade. E se alguns dos nossos membros jogam nisso, eles serão chamados para uma conversa desde que saibamos que isso ocorra. Amém? A Igreja Missão Vivos, ela prima pelos princípios de Deus, pela palavra do Senhor. Nosso Deus é dono de todo o ouro, de todo o universo. E Ele não precisa mendigar recursos de ninguém. Não precisa mendigar. Nós não precisamos sair a bater na porta de alguém. Ou fazendo essas coisas vergonhosas, que são as rifas, esses bingos, para conseguirmos recursos para a igreja do Senhor, quando a igreja tem tantos servos. Tantos servos. É só cada um entender que ele é provedor da obra de Deus. E que o Senhor quer usá-lo para que o milagre aconteça. Amém? A partir do momento que nós entendemos assim, o Senhor há de trabalhar em nossos corações e tudo há de fluir. A luz da palavra de Deus não é conveniente ao homem de Deus, à mulher do Senhor, gastar seus recursos em jogos ilícitos ou lícitos, não importa, desde que sejam jogos de azar. Não gaste o teu dinheiro naquilo que não é pão. Amém? Naquilo que não é pão. Não jogue fora os recursos que o Senhor tem proporcionado a você. Nós vamos orar. Senhor, nós te glorificamos pela palavra, Pai, e queremos clamar que Tu venhas trazer o discernimento a cada coração, para que nós possamos entender que os recursos que tens nos dado é para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor, e que nós não podemos jogá-lo fora, apostando em jogos de azar, apostando em aquilo que Tu não aprovas, meu Deus. Mas que tudo quanto temos, que seja para a Tua honra e para a Tua glória, que a nossa vida seja para a Tua honra e para a Tua glória, que o nosso amparo está nas Tuas mãos, nós precisamos confiar nisso, Senhor, e vivermos essa verdade para a Tua honra e para a Tua glória. Eu quero clamar, meu Deus, que Tu venhas abrir o entendimento de cada um que há de ouvir esta palavra, que assim sejam abençoados para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Cristo Jesus, amém, Senhor. Amém, queridos? Vivos, vivos, o nosso Deus. Vivos, vivos, o nosso Deus. Mensagem número 671.